Oi? Ah. Meu computador que voltou do dentista e hoje o carro deu um probleminha. Passei no mecânico. Fez um barulho, e agora eu vi que Ah, sim, do farol queimado. Eu que esqueci, no domingo. já tá. Já estava. Quando a Ô, gente veio de lá. Jorge, Oi? o Já chegou? telefone ligado. Sim. Perturba, né? Muito marasmo, faço tudo isso. Como é que é? Muito faz isso. Mesmo. É. Tá tudo tão estranho, né? Bom, parece que dessa vez eles conseguiram até segurar os bailes lá de Paraíso. Mesmo. Isso que tinha que fazer. Parar a balada, baile de Paraisópolis. Claro. Agora tem que resolver o transporte coletivo. Claro. E eu falei para a Ivanir não vir. Para ela não vir amanhã. E, sabe, é melhor. Deixa quieto. Não é? É. É. E tá tudo em ordem? Tá. Trabalhou bastante? Valeu. Pelo menos, né? Pelo menos, né? Falei com a Luciana. Com a Luciana? Onde? Falei com ela pelo telefone. Você ligou para ela? Liguei. Ah, é? Que legal. Liguei para dar as boas-vindas. Ah, que bom. Eu liguei primeiro.
Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta live interreligiosa. Eu quero agradecer profundamente por vocês, todos e cada um, terem atendido ao nosso convite. É uma alegria muito grande tê-los conosco esta noite. Eu sou irmã Cristiane, sou religiosa da congregação de Nossa Senhora de Sion, já trabalho no diálogo interreligioso faz acho que se aproxima aí de uns 10, 12 anos, não é muita coisa, mas já é uma boa caminhada. E trabalho na Comissão do Diálogo Católico Judaico e também na Fraternidade Cristã Judaica de São Paulo. Trabalhei um bom tempo na Casa da Reconciliação com o cônego José Bison, e a vida do religioso e da religiosa de Sion, ela está sempre com dois pilares: a palavra de Deus, o diálogo interreligioso, mas aí nesses dois se encaixam muitas outras realidades pastorais da nossa querida e amada igreja. Então, nós já vamos dando início. Eu estava apenas esperando o Sheik entrar na sala, ele já se encontra entre nós. Boa noite a todos, de modo geral. Boa noite aos conferencistas. Cada um será apresentado no seu momento certo. E eu gostaria de dizer também que aqui, entre nós, há pessoas engajadas no diálogo, tanto ecumênico como interreligioso, bem como na Fraternidade Cristã Judaica de São Paulo. É sempre uma alegria rever os amigos de caminhada. E, inclusive, tem pessoas aí que trabalham no diálogo católico judaico. Vamos, então, aos primeiros passos. Pode acontecer que, nesse momento, vocês estão todos com o microfone mudos. O objetivo de mutar os microfones de todos vocês não é para impedir que ninguém fale, apenas para evitar ruídos externos que vêm da casa, do lar, de onde vocês estão, para que a nossa live ela flua muito bem e que nós possamos aproveitar cada reflexão, cada palavra dessa nossa live interreligiosa. Então, vamos retomar o tema da nossa live, que é o seguinte: esta noite nós teremos representantes da Igreja Católica, do islamismo, do budismo e do judaísmo. Nós teremos como mediador o padre Donizete Ribeiro. Eu o apresentarei em breve. E o título da nossa live, pelo jeito, atraiu um bom número e significativo número de pessoas: Diálogo Interreligioso e Construção da Fraternidade. O recomeço após a pandemia. O que fazer concretamente? Então, agora eu apresento a vocês o padre Donizete Ribeiro, que será o moderador desta live, e ele vai, a cada momento, introduzir cada um dos conferencistas para que cada um tenha o seu tempo. Nós calculamos um tempo de 10 minutos para cada um expor a sua reflexão, e depois nós vamos dando prosseguimento. No final, depois das conferências, pelo chat, vocês poderão escrever as suas perguntas, e não abriremos os microfones.
Apenas quem gostar, quem quiser fazer alguma pergunta, poderá utilizar o chat aí, que fica um íconezinho aí, que tem chat, que é o bate-papo, e cada um pode fazer a sua pergunta. Então, eu quero apresentar a vocês o Padre Donizete Ribeiro. O Padre Donizete é religioso da congregação Nossa Senhora de Sion, e nós formamos uma família que se dedica ao estudo da Palavra de Deus e também ao diálogo com todos. Não importa a sua religião, não importa a sua etnia, não importa a sua cultura, porque nós todos somos irmãos. Nós formamos uma única fraternidade global, local, particular, mas nós somos todos irmãos e irmãs. E isso pode trazer um resultado de fraternidade que constrói a justiça e a paz. No mundo onde há muitas guerras, muita violência, muita insegurança, dar as mãos para construirmos a paz é uma tarefa necessária e, ao mesmo tempo, desafiante. Mas o desafio, o ser humano foi criado para ultrapassar os limites, passar além das dificuldades. E se o mundo está do modo como se encontra, significa que o nosso desafio, ele é ainda maior. O importante é que nós, cada um na sua realidade, mas ao mesmo tempo, todos juntos, possamos formar essa grande família que faz a paz. Então, como religiosos e religiosas da congregação Nossa Senhora de Sion, ramo masculino, ramo feminino, e temos também as irmãs contemplativas, fazem parte do ramo feminino, mas elas são um estilo de vida mais como monastério, mosteiro, mais reservadas, dedicadas à oração. E tem todas as atividades internas delas, claro. E o Padre Donizete, ele é superior da congregação dos religiosos de Nossa Senhora de Sion, doutor em Teologia Bíblica pela Universidade de Paris, e ele também fez teologia no Instituto Católico de Paris, é diretor acadêmico do Centro Cristão de Estudos Judaicos para o quinquênio 2021 a 2026. Ele também é membro associado da ACFEB e da ABIB, Associação Bíblica do Brasil. Seja muito bem-vindo, Padre Donizete. Como você é o moderador, eu passo a palavra para você dar continuidade. Eu falo você porque ele é jovem. Para dar continuidade aos próximos passos. Obrigada. Obrigado, eu estava no mudo, agora tenho a palavra. Obrigado, irmã Cristiane, que nos acolhe e organiza a live desta noite. Em nome de Sion, dos irmãos e das irmãs, eu renovo a acolhida a vocês todos da família de Sion, a vocês religiosos, religiosas, a Dom Zanoni, representante da nossa Igreja Católica que fala esta noite, ao Rabino Gershon, representante da tradição judaica, ao Sheikh Jihad Hamadeh, representante
da tradição islâmica, e ao monge Ryozan Sensei, representante do budismo. Como o convite nos foi proposto, eu gostaria de propor para vocês 4 conferencistas desta noite, se os senhores estiverem de acordo, que nós sigamos a ordem de apresentação do convite. Diálogo interreligioso, nos disse a irmã Cristiane, e construção da fraternidade. Diálogo e fraternidade é que nós queremos experimentar esta noite, ouvindo os senhores. O recomeço após a pandemia, o que fazer concretamente? Infelizmente, ainda não estamos no pós-pandemia, nós estamos, infelizmente, plenamente dentro ainda desta pandemia. Gostaria de pensar nesta noite a todos aqueles, independentemente da sua religião, a todos aqueles humanos que atualmente são, mais do que nunca, vítimas deste inimigo invisível que nos rodeia e pode nos encontrar lá onde ninguém o espera. Então, bem-vindos a todos, e eu gostaria de propor, então, 10 minutos cada um. Vamos começar pelo representante da Igreja Católica, Dom Zanoni, em seguida, o Conrabino Gershom, representante da tradição judaica, com o Sheik, e não é para deixá-lo por último, mas estou seguindo a ordem de apresentação, o nosso monge Ryozan Sensei, como 4º intervenante, 4º conferencista desta noite. A mim cabe a palavra de moderador, eu farei a função quando necessário, e também uma pequena apresentação de cada um. Eu agradeço a irmã Cristiane, que já iniciou esta live. Então, vamos iniciar com o nosso querido arcebispo Dom Zanoni Castro. Dom Zanoni, natural de Vitória da Conquista, é atualmente arcebispo de Feira de Santana e também o bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira. Dom Zanoni é membro da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bem-vindo, Dom Zanoni, e com o senhor a palavra. Alegria, muito obrigado. Para mim é motivo de satisfação, de alegria estar aqui nesta roda de conversa. Esse tempo difícil, nessa crise que todos atravessamos, e essa oportunidade rica de trazer algo que para a igreja não é muito antigo, só tem 60 anos, esse diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico. Nós estamos nesse momento aqui como irmãos, né? E é um sinal profético, o rabino, o monge, o sheik, os irmãos católicos de tradição protestante, de perceber de que nós vivemos nesta mudança de época, nesse mundo, nesse momento que atinge a todos, nessa realidade que vai esfacelando todo o modelo cultural que estamos vivendo. A cultura que perde a sua unidade, há um esfacelamento, um fragmento de toda a realidade. E não há, de fato, uma referência segura. E até mesmo a religião, aquilo que as definições religiosas não são mais aceitas como verdades absolutas. Um dos desafios que nós enfrentamos nessa mudança, onde o sujeito é o centro de tudo, é a transmissão dos valores, a transmissão do conhecimento, passar para a nova geração aquilo que, de fato, que para nós é significativo. Embora não seja um momento onde se aceita
das verdades, mesmo as verdades religiosas, até mesmo o cristianismo é relativizado, como todas as outras, mas não vivemos mais no momento onde se nega a existência de Deus. No entanto, é o momento da pluralidade, da diversidade. E a Igreja Católica teve muita dificuldade de enfrentar a modernidade, dialogar com o diferente, mas foi justamente com o Concílio Vaticano II que a Igreja compreendeu que precisava abrir-se, deixar um ar novo entrar, e foi justamente o Papa João XXIII, não é? Assim, influenciado, marcado por uma longa experiência, uma caminhada antiga do ecumenismo, da luta pela justiça, do movimento bíblico, litúrgico, compreende também que a Igreja Católica não podia ficar indiferente ao diálogo ecumênico, ao diálogo interreligioso. E esta oportunidade que a gente tem de perceber que a Igreja é chamada, e nós estamos num processo de construção, esse projeto de perceber que a verdade não está somente em nós, um axioma antigo, uma verdade antiga da Igreja, um dogma que dizia extra ecclesia nulla salus, fora da Igreja não há salvação, era já bastante antigo, não é? Que foi interpretado de maneira distorcida. E esta compreensão, hoje, a Igreja vai percebendo, nesse momento em que nós vivemos esta crise que pesa, sobretudo, sobre os mais frágeis. E quando nós vemos o Papa Francisco, não é, já de idade, numa viagem que desafia todos e nos fortalece na esperança, quando visita Ur da Caldeia, quando vai àquele lugar no Iraque, onde a tradição bíblica diz que é a origem da fé das 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas hoje, mais do que nunca, nós vivemos que nós precisamos gestar uma nova sociedade, construir um mundo de paz. É o desejo de todos os povos, de todas as civilizações, de todas as religiões, do povo de Israel, o reinado de Deus, das comunidades indígenas, da terra sem males, a expectativa dos filósofos, dos ideólogos, de uma nova realidade, e que não cai na nossa compreensão, não cai pronta do céu. Um novo céu, uma nova terra, onde o lobo e o cordeiro comerão juntos, a criança de colo não mais terá medo da violência, as pessoas virão de todos os cantos e comerão, beberão sem pagar. Isso faz parte no desejo de todos nesse momento em que enfrentamos essa pandemia, em cresce assustadoramente os infectados, quando em nosso país cresce esta contaminação e aqueles que no negacionismo eles vão gerando, vão dificultando mais a vida do nosso povo, gerando morte. E é justamente nessa realidade que nós vamos perguntar: quem vai gestar a nova humanidade? São os homens do mercado, da riqueza, são os Big Brothers dos reality shows, são os milionários do futebol, do entretenimento, são os que promovem
a mentira, os fake news, e a gente vai perceber que nós somos desafiados, somos, sobretudo, protagonistas da gestação de um mundo de paz. O diálogo, não perdendo a identidade de cada um, mas tendo convicção daquilo que somos, sou católico, e cada um na sua tradição perceber que aquilo que nos une, a humanidade, a dignidade humana é único para todas as pessoas. E é por isso que eu vejo, nesse momento de crise, mas também um momento de grande oportunidade. Se a Igreja Católica chegou muito atrasada no diálogo ecumênico, interreligioso, mas nós estamos percebendo passos significativos. E esse encontro, essa oportunidade, nós que vemos no Brasil quantas iniciativas pequenas, mas muito fantásticas, bonitas, que vai com capacidade de germinar, de gerar uma nova realidade. Nós sabemos que esse sonho, essa nova realidade é dom de Deus, mas não cai pronto do céu. Exige de nós a resposta. E a resposta não é apenas intelectual, mas a ação, protagonismo, resistência, é luta, é construção. Nós chamamos fé. Fé não só aquilo que eu professo, o elenco de verdades, mas a resposta que eu dou a esse grande desafio na construção da paz. Eu vejo que nesse momento de negação, de violência, de extermínio da juventude negra, cresce assustadoramente em nosso país, a morte, o assassinato dos jovens negros. O que é que nós podemos fazer nesse momento? Não de pós-pandemia, mas a humanidade é tocada a ser diferente, não tem condições de continuar da mesma forma. O rapaz, dizia São João Paulo II, é de todos ou não será de ninguém. Que eu creio que é esse momento, e nós somos assim chamados a fazer com que essa realidade aconteça. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça nesse bom propósito de construirmos juntos, não sozinhos, a paz tão desejada. Amém. Muito obrigado, Dom Zanoni. Vamos passar à conferência seguinte e nós propomos, como já nos lembrou no início a irmã Cristiane, que através do chat haja comentários ou perguntas para o segundo momento após as conferências. Dom Zanoni nos lembrou, a partir de Nostra Aetate, a importância do diálogo interreligioso para a Igreja Católica, apesar da crise da transmissão na qual nós vivemos, e nos lembrou a importância do engajamento de fé, engajamento de vida no diálogo interreligioso. Continuamos agora com a segunda apresentação, a segunda conferência desta noite, conferência que será apresentada pelo rabino Gershon Kiwaszkiewski, não sei se eu pronuncio corretamente, o nome de origem polonesa. O rabino Gershon é líder religioso da Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência desde 1996. Ele é o coordenador do Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é também parte do Fellows Program do grupo internacional chamado King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, que tem sua sede em Viena, na Áustria. Portanto, o diálogo interreligioso é um dos pilares da reflexão, da ação, do trabalho do nosso rabino Gershon. Bem-vindo, rabino, e com o senhor a palavra para esta noite. Muito obrigado pela apresentação, caro padre Donizete Ribeiro. Shalom, meus caros irmãos, um prazer enorme
ter aceito o convite da irmã Cristiane. E também abraço a todos os irmãos da Notre Dame de Sion, as irmãs da Nossa Senhora de Sion, e também aos meus queridos colegas aqui do painel desta live, Dom Zanoni, o Sheikh Jihad Ahmadi, que já nos une uma longa amizade, e o monge Rosian Sensei. A todos, sim, a minha boa tarde, o shalom, esse desejo de paz e esse desejo também de plenitude. Eu estou lhes falando aqui desde Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, uma cidade que está colapsada a nível sanitário, mas que não está colapsada, graças a Deus, a nível espiritual. E acho que se existem momentos muito tocantes para nós, podermos estar juntos, confraternizando e dialogando com os nossos próximos através da religião. Quando a irmã Cristiane nos convidou para este painel, isto aconteceu já no final do ano 2020, imagino que a irmã Cristiane deve ter imaginado que a pandemia ia ficar para trás, por isso o título, sim? O recomeço após a pandemia. Imagino que ela pensou, bom, isso aí ia ficar atrás no tempo, e nós percebemos que estamos no pior da pandemia, e a pergunta é bem concreta e bem atual, irmã Cristiane e amigos, sim? O que fazer concretamente? Essa ali, para isso estamos aqui agora debatendo, e a resposta, espero não lhes frustrar, é que não sei. Não sei porque ainda estamos em plena pandemia, e ainda irão acontecer muitas coisas. Nós imaginávamos que íamos virar o ano, que ia chegar o 2021, 1 de janeiro de 2021, e que a pandemia iria ser parte da lembrança e do passado. E estamos em março e vamos para abril, e percebemos que estamos no pior foco da pandemia, que ainda estamos muito longe de receber a vacina. Moramos num país com 220 milhões de habitantes e apenas 10 milhões de habitantes receberam a vacina. Então, não quero ser pessimista, mas o ano 2021 não será muito diferente do 2020. Concretamente, o que eu sinto? Sinto que a congregação, as pessoas que se congregam em torno da sinagoga, estão com muitas saudades. Estão com muitas saudades dos encontros presenciais. Eu não sei quanto tempo mais nós vamos conseguir aguentar ficarmos presos dentro deste retângulo. Vejam bem que até aqui meu espaço para o lado e até aqui para cima, e esse ali é o nosso espaço. E a gente se acostumou a viver dentro de um quadradinho, dentro de um retângulo, passou a ser o nosso novo microcosmos. Assim que, como por um lado a gente se sente muito aprisionado, também a gente tem que dizer, graças a Deus, que existe a tecnologia, e nós podemos perceber que as religiões se adaptaram rapidamente para abraçar a tecnologia e para chegar a seus congregantes. Hoje, não existe religião que não transmita seus cultos pela internet. E hoje a internet, o computador, o telefone celular se transformaram também numa ferramenta a serviço da religião. Podem ser feitas muitas bobagens na hora que navega na internet, mas também a gente pode também encontrar espaços maravilhosos como este, que nos fazem crescer, nos fazem refletir, nos fazem entender que não são apenas as nossas angústias, que compartilhamos também angústias com outros, e que entre todos temos um grande desejo de superar este momento. O ser humano está sendo testado. É isso que eu sinto agora. Existem momentos nos quais somos testados por mais tempo e outros por menos tempo. E esta situação toda pode gerar uma crise de espiritualidade gigante. Pode gerar uma crise de fé gigante. E para isso devemos estar todos nós preparados, desde a sua própria fé, desde a sua própria crença, para dar respostas.
Esta crise não foi originada por Deus. Esta pandemia não foi originada por Deus. Esta crise foi originada pelos homens. E são os próprios homens que estão procurando respostas a partir da ciência. Mas o que nós temos que apelar é sim a Deus para que Ele ilumine os cientistas, para que Ele ilumine os médicos, para que Ele ilumine a humanidade em procura de respostas. Tem algo que é concreto, e que é o seguinte, seria se podem fechar esse microfone. Pode ser atropelado aí um banco do Brasil. Não gosto do povo sanita, não. Ele leva a pensar. Por gentileza, poderia, por gentileza, desligar, cada um desligar o seu microfone? Ou muta todo mundo e eu abro o meu novamente. Tá, vai lá. Tchau, tchau. Pode abrir o seu, Rabino Gershon. Pode falar, Gershon. Fala aí agora. Ah, sim, agora voltou. Não estava conseguindo abrir. Bom, então o que eu estava falando é o seguinte: esta crise pela qual nós estamos passando, muitos estão atribuindo esta crise, esta pandemia a Deus. E nós que somos homens e mulheres de fé não podemos deixar que este discurso se espalhe. Quando as pessoas se aglomeram, não é Deus que manda elas se aglomerar. E eu vejo aqui que a crise no Brasil, eu vejo também que tem pessoas de outros lugares, mas quero focar especificamente no Brasil, onde a maioria de nós reside. A crise aqui não é apenas uma crise sanitária, é uma crise política e uma crise de educação. Lamentavelmente, a nossa sociedade não tem exemplos. Eu vou comprar uma bijuteria, uma aliança de bijuteria. Bom, Vitor Tavares, se puder fechar o microfone, agradeço. Sabe por quê? Não vou trocar minha agora, não vou. Se estiver casado, vou trocar o ano que vem pela. Obrigado. Então, a questão passa, meus caros amigos, também pelo exemplo. Se não predicamos com o exemplo, vai ser muito difícil poder sairmos desta crise, desta pandemia. Eu vejo também uma preocupação muito grande pelo empobrecimento da sociedade brasileira. Nós estamos numa comunidade empobrecida, numa sociedade empobrecida, que está cada vez mais recebendo subsídios para sobreviver, e esse empobrecimento se vai ver refletido também, já se vê refletido nas nossas comunidades. Iremos ter grandes desafios no presente e no futuro para poder desenvolver as nossas atividades. Acho que isso ali também vai demandar de nós uma mensagem de solidariedade entre os nossos. Aquele que tem mais, que possa contribuir mais, e aquele que tem menos, que não se sinta excluído. Acho que desta crise, deste mundo pós-pandêmico, iremos sair com criatividade. O único jeito que poderemos encontrar para superar este momento vai ser a criatividade. Se existe algo que sobra na América Latina, é a criatividade. Cacau, palpitar, sabe por quê? Uma das grandes... Depois de tudo que a gente não viu, jamais ia imaginar que Uma das grandes preocupações que eu tenho como rabino e como líder religioso é a questão das eleições que nós iremos ter pela frente. As eleições presidenciais 2022. Porque se já estamos em crise pela pandemia e já a sociedade está dividida ideologicamente por questões políticas, nós ainda iremos estar num mundo pós-pandemia em 2022, e a isto ainda devemos somar
as eleições políticas que irão dividir mais ainda a nossa sociedade. E o que eu enxergo é que todos nós que estamos aqui compartilhando a tela somos homens e mulheres fazedores da paz, peacemakers, como se diz em inglês. E acho que nós não podemos deixar que essa divisão política entre para dentro das nossas comunidades e que dividam aqueles que compartilham com o Espírito Sagrado um espaço de fé. Porque se deixamos impregnar que essa divisão política entre dentro das nossas comunidades, dentro das nossas sinagogas, das igrejas, das mesquitas, dos templos, nós corremos um grande risco, sim, de separar ainda mais, ou que exista uma separação, um ódio entre irmãos. E essa ali é uma grande preocupação minha. Que o fator político fique da porta para fora e que quando entremos nos nossos templos, nas nossas igrejas, nos nossos espaços de fé, possamos reforçar a fé e não a divisão. Eu vejo como uma preocupação muito grande do mundo pós-pandêmico, que isso irá nos impregnar e que isso irá nos levar a grandes enfrentamentos embaixo do nosso teto, e isso aí não podemos permitir. Então, eu acho que este espaço virtual deixará lugar para o espaço real e deixará espaço para que voltemos a estar sentados em torno de uma mesa com os nossos livros, estudando. Não porque agora tenhamos deixado de estudar, mas estarmos em torno de uma mesa, olho no olho, vai reforçar a nossa espiritualidade. Agora, o mundo virtual veio para chegar. Vejam o que está acontecendo agora. Nós estamos num espaço interreligioso, nacional e internacional, sentados nos nossos lares, com a facilidade que a tecnologia nos proporciona. Acho que isto aqui não podemos perder. Não podemos perder de encontrar-nos num país continental, não podemos perder a possibilidade de dialogar, de saber como estamos, de podermos apoiar os uns aos outros, mas acho que também devemos voltar ao presencial, porque vamos correr o risco que os nossos templos se esvaciem. Acho que corremos também um grande risco da comodidade. Cada um de nós está bem confortável, na sua sala, no seu quarto, na frente do computador. Vivemos num país onde a violência impera, onde temos medo de sair para a rua. Quando estamos por trás do computador, estamos protegidos. Estamos dentro de casa. Sabemos o que nos espera quando desligamos o computador. Quando saímos dos nossos templos, das nossas igrejas e vamos para a rua, novamente estamos desprotegidos. Então, isso ali a gente realmente conseguiu neste mundo da pandemia, mas nós temos que tentar recobrar os nossos espaços. Os nossos templos têm uma saudade gigante de todos nós. E os nossos cultos, poder ouvir as nossas vozes rezando juntos. A gente está há mais de um ano rezando na frente de uma câmera, fazendo um esforço gigante por transmitir espiritualidade a partir de um computador, de uma câmera, de um celular. E mesmo assim estamos conseguindo. Mesmo assim a gente se emociona. Mesmo assim a gente consegue levar essa espiritualidade. Mas nada como uma troca real. Há pouco tempo atrás fui convidado por uma sinagoga e me falaram, eu disse, bom, poderíamos fazer algum tipo de trabalho virtual. E me falaram, não, o que a gente quer aqui é um trabalho presencial, nós queremos enxergar o rabino, nós queremos tocar o rabino, nós queremos sentir o rabino, nós queremos receber ele aqui conosco. Então, acho que estou chegando no meu tempo. Eu queria muito agradecer mais uma vez pelo convite, por este espaço de reflexão. E o que nós temos que resgatar
é o fato de entender, primeiramente, que estamos num momento extremo. Isto aqui deve ser comparado com uma guerra. Numa guerra, a gente não tem a liberdade de sair de casa a cada momento. Existe fome, existe angústia, existe desespero. Mas assim como começa, em algum momento termina. Então, que sejamos otimistas que esta guerra, não temos registro nas nossas vidas, assim como começou algum dia, vai terminar e será uma lembrança, mas uma lembrança que nos marcará para sempre. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Rabino Gershon, que nos lembrou que, face à pandemia, nós ainda estamos, digamos, na expectativa de dias melhores, com saudades do tempo em que nos reunimos como Kahal, na comunidade hebraica, como comunidade cristã, nas suas diversas expressões, e, de fato, saudade de partilhar a palavra, mas face a face, panim al panim, juntos como comunidade. E tudo indica, nesse contexto, que ainda nós ficaremos um bom tempo, infelizmente, no virtual, nisso que nós estamos praticando há mais de um ano, no distanciamento, no digital e não no presencial. Muito obrigado. Eu gostaria de lembrar a todos, pedir desculpas pelos inconvenientes de microfone aberto e, ao mesmo tempo, já lembrar, façam perguntas através do chat. Nós temos aqui duas perguntas importantes que eu lembro e depois voltaremos depois, talvez ao Rabino Gershon, alguém que levanta a questão falando da importância da tolerância, do respeito da tradição religiosa e por que tanta intolerância hoje. De modo especial, eu diria para vocês, nossos irmãos judeus, que já sofreram isso no passado, por que será que nós temos uma tradição comum, herdamos os mesmos textos e, ao mesmo tempo, se sofre mais do que nunca de tanta intolerância? E uma outra questão por Dom Zanoni, talvez, ele que acentuou a importância do diálogo interreligioso. Um dos nossos internautas nos lembra que hoje, aparentemente, na igreja, mais do que nunca, há muita gente, não sei se é muita gente, mas cada vez mais grupos questionando, se fechando, questionando até mesmo o nosso Papa Francisco, que é um homem de diálogo, sempre foi, e dá o exemplo como Papa de busca do diálogo, como Dom Zanoni, ele mesmo nos apresentou. Guardemos essas duas questões, nós voltaremos sobre elas logo mais. Vamos passar agora para a nossa terceira conferência. Gostaria de apresentar e dar as boas-vindas ao Sheikh Jihad Hassan Hamadeh, ele que é brasileiro, nascido e natural da Síria. Ele é o presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e de Estudos Estratégicos. Ele é o presidente do Instituto Cinco Pilares e o vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas, a UNI. Também membro do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil. Consultor sobre o Islã para os vários meios de comunicação. Tem uma formação em teologia e jurisprudência islâmicas pela Medina Islamic University, formado na Arábia Saudita. Fez estudos sociais pela Uni de Santo André, história pela Uniban, Universidade de São Bernardo, pós-graduação em gestão pública pela Uni, curso de extensão, mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, e o Sheikh Jihad Hassan tem um histórico de palestras, de diálogos, de debates e entrevistas, tanto no Brasil como no exterior, sobre diversos assuntos religiosos, sempre ligado à religião, à cultura e à história islâmicas. E também ele versa sobre conflitos do Oriente Médio, a questão dos refugiados e dos direitos humanos. Foi consultor para diversas novelas da TV Globo, participou do governo brasileiro na Comissão
para ajudar na libertação do engenheiro brasileiro João Vasconcelos Júnior, que foi sequestrado no Iraque. Então, Sheikh Jihad Hassan Hamadeh, bem-vindo, salam, e com o senhor a palavra. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus nessa noite abençoada, nessa reunião abençoada, que todos nós sejamos seguidores dos profetas, para que sejamos abençoados duas vezes, uma nessa vida e a outra na entrada no paraíso no dia de juízo final, com a bênção de Deus. Amém. Boa noite a todos. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, e depois de agradecer a Deus, o profeta Muhammad diz, não agradece a Deus quem não agradece às pessoas. Então, agradeço pelo convite aos organizadores todos os organizadores, o moderador, Padre Donizete Ribeiro, também ao arcebispo Dom Zanoni, ao rabino, colega de viagem, né, de reuniões interreligiosas, Rabino Gershon, também ao monge também de longa data, né, amigo de longa data, nosso irmão também, Riozan, né? Riozan, que já nos encontramos várias vezes. E a todos vocês que estão nos assistindo, peço que saiamos dessa reunião melhores do que quando nós entramos. Peço a Deus que aumente-nos em conhecimento, e nos e com conhecimento adquirido, que esse conhecimento seja, de fato, benéfico para a nossa população, para nossos irmãos que estão necessitados. Deus, no Corão Sagrado, diz, يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ó seres humanos, temam a vosso Senhor que vos criou de um mesmo ser. E em outro versículo, Deus diz, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Ó seres humanos, temam, adorem ao vosso Senhor que vos criou de um mesmo ser, de um macho e uma fêmea. وجعلكم من نفس واحدة من خلقكم من ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Fez com que vocês fossem nações e tribos para que vocês se conheçam. Inna akramakum inda Allah atqakum. O mais nobre perante Deus é o mais benfeitor, é o melhor, aos olhos de Deus, é aquele que faz melhor o bem, que faz mais o bem, que ajuda mais. Então, aqui, Deus ele está nos colocando quais são as regras. Quem é o melhor das pessoas? Não é aquele que tem mais dinheiro, mais fama, mais beleza, mais poder, não é aquele que tem mais conhecimento, não é. O melhor dentre as pessoas, aquele que ajuda mais as pessoas, mais nas pessoas, aquele que pensa em fazer o bem. E por isso, e ser uma pessoa boa não incomoda. Ser uma pessoa boa não incomoda ninguém. Não incomoda nem aos injustos. Ser uma pessoa boa não incomoda ninguém. É muito bom e todos querem. Até as pessoas injustas querem que você seja uma pessoa boa. Aonde está o incômodo? Quando você se torna bom e benfeitor. Quando você começa a tirar essa bondade de si para fazer o bem para os outros e querer que os outros sejam bons, querer contagiar os outros, ajudar os outros, e aí é que você começa a incomodar os injustos. Se incomodam quando os bons querem mudar a situação para melhor, quando querem corrigir o erro. E para corrigir o erro, é necessário uma mentalidade positiva, é necessário uma mentalidade proativa, é necessário ter uma mentalidade otimista. E esse otimismo, ele vem, é um valor, e esses valores
A maior parte do que a gente fala de valores vem da religião. Todas as religiões, elas ensinam esses valores. Elas ensinam as pessoas, seus adeptos, a serem bons benfeitores. Não ensina somente a serem bons, ficarem no seu quadrado. Bons benfeitores. E o que nós estamos assistindo hoje no nosso mundo, no nosso país e também no nosso mundo, o que está acontecendo com a humanidade, não é uma crise financeira, não é uma crise política, não é uma crise social. Existe uma crise anterior a ela, que reúne, que dá início a todas essas demais crises, que é uma crise de valores. Quando nós permitimos essa crise de valores se estenda e aumente, nós estamos permitindo que hajam crises, subcrises econômicas, sociais, porque vai afetar todo o ser humano em todos os aspectos da sua vida. E essa doença, ou essa epidemia, essa pandemia, nada mais é do que um teste para o ser humano. Assim como povos anteriores a nós viveram epidemias, viveram pandemias, e tiveram que usar o mesmo sistema que nós estamos, por mais que nós tenhamos tecnologia, por mais que nós tenhamos vacina, por mais que nós tenhamos medicina avançada, ainda o primeiro remédio, a primeira atitude que, numa situação de pandemia, é usar algo arcaico e antigo que os nossos povos anteriores usaram, o isolamento, o afastamento. Afastamento físico não significa afastamento espiritual, ou afastamento emocional não significa eu deixar de gostar, mas eu me afasto por gostar, por querer o bem, por ter dentro de mim uma sensação, um valor chamado fraternidade, irmandade, zelo por mim e pelo outro. E eu me afasto para preservar a mim e preservar o outro e preservar a vida que Deus colocou dentro de nós em consignação. Preservar esse corpo que está em confiança conosco. E é essa atitude que nós temos que tomar e devemos preservar na nossa vida, na nossa conduta. Se realmente nós somos religiosos e queremos praticar a nossa religião, nós temos que iniciar pelos valores. Fé, ela se mede pelo tanto de boas ações que você faz. A fé na sua religião é o tanto de paz que você tem e que você emana para os outros. É o tanto de valores que você pratica e contagia os outros e mostra no seu comportamento. É o tanto de fome que você mata, necessidade que você sacia nos outros. E por isso que Deus, no Alcorão Sagrado, diz: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. E apoiem-se mutuamente no bem e na adoração a Deus. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. E não se apoiem mutuamente no pecado e na agressão. Por isso, se nós seguirmos só isso, só esses ensinamentos, a nossa obrigação é de dar as mãos. Se não pudermos estar juntos dando as mãos, nós nos unimos em orações, nos unimos em pensamentos, nos unimos na palavra, utilizamos todos os meios disponíveis para divulgar o bem, sendo dessa forma bons benfeitores. Se Jesus, se Moisés, se Abraão, se Muhammad estivesse entre nós hoje, que a paz de Deus esteja com eles, eles nos orientariam a cuidarmos, a nos isolarmos, a cada um ajudar dentro do possível a preservar a vida, a preservar a paz, a preservar a saúde, a segurança da sociedade, se isolando.
Mas se eles estivessem entre nós, usariam esses meios, com certeza. Não vejo Jesus, nem todos os profetas, se tivessem entre nós hoje, fora das redes sociais, creio que não deixariam uma rede social sem ter uma conta nela, com o intuito de levar essa missão de ser o benfeitor, bom benfeitor, levar a mensagem, levar uma palavra, levar um conforto. Nosso problema hoje não é só a pandemia. Nós temos que pensar além disso. Tem pessoas hoje sofrendo e para elas a pandemia seria um alívio para elas se elas fossem contaminadas e morressem com essa pandemia, para elas seria um alívio, porque elas já estão pensando em se suicidar, elas já estão pensando em dar um fim na sua vida. Tem outros problemas também que foram já pré-pandemia e se acentuaram com a pandemia, com o isolamento. Então, é necessário nós nos unirmos. E por isso que Deus, quando Ele fala, apoiem-se mutuamente no bem e na adoração, Ele não falou muçulmanos, judeus, cristãos, budistas. Ele falou, apoiem-se, vocês, seres humanos, apoiem-se mutuamente. Deem as mãos, porque o inimigo é um só. Vocês têm um inimigo único e todos têm que se unir para combatê-lo. E hoje nós temos a ansiedade, nós temos problemas emocionais, temos a depressão, temos essa pandemia e temos os crimes, temos a corrupção, temos vários problemas, temos o materialismo, vários problemas que afetam o ser humano e colocam em risco essa estabilidade, essa paz, essa harmonia do ser humano. Devemos nos apoiar mutuamente para que a gente possa manter manter a humanidade e a harmonia dentro dela, para podermos chegar na felicidade nessa vida e na próxima. Deus que nos abençoe em todos os momentos, que nos guie em todos os momentos, que nos dê serenidade e que nos mantenha e benfeitores, para que possamos contagiar, ajudar mais pessoas. Que Deus guie a todos. Amém, muito obrigado, Sheikh Jihad Hassan, que acentuou a crise dos valores e a resposta como uma resposta de fé nas diferentes tradições. Se eu resumo o que nós acabamos de ouvir, digamos, numa grande linha geral, todos nós, começando por Dom Zanoni, passando pelo Rabino Gershom, que falava de crise da humanidade face à pandemia, mas além dela, e crise de valores para o Sheikh Jihad Hassan. Volta à tradição católica, o Papa Francisco nos lembra de uma crise antropológica. A palavra que nos resume esta noite é crise. E eu deixo o desafio para vocês, e vamos ouvir o último conferencista desta noite, como sair da crise. Que meios, que medidas práticas, o que podemos fazer, certo pela oração, certo pela união em torno de novos valores, e talvez outros elementos, mas eu deixo porque, no final, talvez, pode ser um elemento de resposta que cada um poderá nos dar. Passemos agora à última conferência desta noite. Gostaria de apresentar e dar as boas-vindas ao monge Ryozan Sensei, monge zen budista, professor, palestrante, representante do budismo em eventos interreligiosos. Ryozan é membro gestor do Fórum Estadual para uma Cultura da Paz e da Liberdade de Crença, ligado à Secretaria da Justiça e da Cidadania. Ele também é membro da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo, em defesa da liberdade religiosa, e membro fundador da Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Enfim, é o mentor espiritual do Hospital Premier,
especializado em pacientes terminais, em cuidados paliativos ou em cuidados de alta dependência. Muito obrigado pela presença nessa noite, monge Ryozan Sensei, e seja bem-vindo. Com o senhor a palavra. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto contemplado pela palestra, né, de todos em conjunto. Todos disseram coisas maravilhosas. E mesmo que eu não diga nada, essa reunião ela já foi muito proveitosa. Eu gostaria de abordar algumas coisas pelo outro lado. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época assim de pandemia, de quase guerra, de genocídio. Mas eu pergunto assim, essa paz, ela é possível mesmo agora? Porque nós estamos diante do eterno e da verdade exatamente agora. Cada momento é um momento da eternidade. Então, nós talvez tenhamos o dever de encarar, né, esses obstáculos como portais. Eu acredito que a própria humanidade, a ciência, por exemplo, de toda essa experiência, quando isso terminar, vai ficar um legado de compreensão, de fundamentos, de compreensão do corpo humano, da saúde, e de prevenção para que isso não volte a se repetir. Eu acho assim, por exemplo, eu não quero tratar o vírus como um amigo, mas também não como um inimigo. Talvez cientificamente a gente possa encarar que todos nós somos interdependentes, todos os seres, não só os humanos. Mas, por exemplo, eu tive acesso a um artigo científico no qual, por exemplo, o vírus ele é um organismo muito simples, né? Tão simples que é difícil de definir se ele é um ser vivo ou não. Se ele é um tipo de um composto químico e só. Agora, esse composto químico, apesar de muito simples, ele não está lá no primórdio da origem, da evolução de todos os seres. Ele é algo posterior. Ele surge só depois, ele só pode ter surgido depois do surgimento de bactérias, de seres mais evoluídos como um organismo. Porque ele depende de uma célula que ele possa infectar para se reproduzir. E é uma coisa extraordinária que esse pequeno ser ele tem um papel de tesoura na sequência genética, e quando ele faz esse corte na sequência genética, ele combina sequências genéticas e leva para outros seres nos quais ele está infectando. Então, tem sequências muito grandes, por exemplo, no nosso genoma humano, que tem muita relação com algumas bactérias. E provavelmente esse corte e essa sequência, que toda ela, né, aquele trecho, né, lógico sequencial do DNA, foi cortado e transposto para outros seres e através de um vírus. Então, o vírus ele pode ter um papel fundamental na evolução de todos para que a gente chegue hoje nisso que nós somos, os seres humanos. No organismo do ser humano. Como a gente tem um setor cerebral reptiliano,
Então, a gente deve um pouco aos répteis também, né? Não é verdade? A gente não pode se esquecer, por exemplo, tem alguns relatos aí de algumas pessoas que tinham pacientes oncológicos que depois de se infectarem com o coronavírus, se curaram. Vocês ficaram sabendo disso, não? Não é só um caso isolado, não. Vários casos de pessoas oncológicas que se curaram em função da doença do vírus. Olha que campo que nós temos para a gente aprender como é que foi possível, a partir dessa infecção, curar um ser humano que talvez estivesse a um passo da morte. Então, esses obstáculos, né, que se tornam portais, por que não? A resposta do Rabino, né? O que você tem a dizer sobre o que nós faremos aqui para frente? Eu não sei. Que resposta maravilhosa, porque é a partir desse não saber que a gente se constrói. É a partir desse não saber que a gente ouve, dentro de um diálogo fraterno, todas as colocações para que a gente possa ter a solução mais adequada. Para mim, esse novo normal, ele não é um novo normal que seja um misto de real com virtual. Ele é um misto de real com online. Nós não estamos aqui virtualmente, nós estamos presencialmente online, aprendendo uns com os outros, possibilitando, por exemplo, encontros mundiais, por exemplo, da minha linhagem, da minha tradição. Monges que eu nunca, dentro do normal antigo, eu nunca teria a possibilidade de conhecer. Que maravilha, né? Por exemplo, nós fazíamos retiros com 30, 50, 100 pessoas num espaço imenso, né? De cozinha. Eu já cheguei a cozinhar para 100 pessoas. Para mim, isso foi uma grande realização na minha carreira como Tenzo, cozinheiro-chefe de uma comunidade. Cozinhar para 100 pessoas. Mas para 300 pessoas, eu fico imaginando que tamanho de espaço que a gente teria que ter, né? Fazer aula. E hoje a gente abre, por exemplo, um retiro e tem 300, 500 pessoas participando. E que no horário de refeição, todos estão fazendo a refeição. Na hora de orar, todos estão orando. Na hora de entoar sutras, todos estão entoando sutras. Por que não? Fechou o microfone. Por favor, voltamos. Fechou o microfone do nosso conferencista. Você está ligando o seu. Voltamos agora, então, com... Alguém está desligando o meu microfone. Por exemplo, que oportunidade é essa, né, de nós lidarmos com o fraterno, né? Como que a gente lida, né? Por exemplo, talvez lidar com a fraternidade, ele tenha que ter um nível no qual essa pessoa dentro dessa fraternidade que incomoda aos outros precisa, para o bem dela, aprender determinadas coisas. É como, por exemplo, a tolerância, né, que a gente tem com relação a determinadas crenças e religiões. Há um limite para essa tolerância. E qual é a tolerância? Qual o limite dessa tolerância? É quando a cultura de paz ela é tocada. Quando alguém, em função da sua liberdade de crença, de pensamento e de consciência, pode causar o mal para outra pessoa. Acabou a cultura de paz. Se eu sou tolerante, né, por exemplo, com o nazismo, a gente vai ter um novo holocausto. Isso é inimaginável. Então, a gente precisa sempre ter bom senso. Bom senso.
E esse bom senso, ele vem através de educação? Acho que em parte, né? Mas esse bom senso, ou dessas pessoas, por exemplo, que têm muitos diplomas, que se fizeram bem na vida, se a gente pegar, por exemplo, hoje, se não me engano, acho que a gente conta nos dedos, eu vou dizer assim. Eu não sei se são 6 ou 8 pessoas que detêm uma riqueza superior a todo o restante da população do planeta Terra. 6 pessoas têm mais riqueza do que a outra metade, tem mais riqueza do que a metade do planeta Terra, que é reunido pelo restante de todas as pessoas do planeta. 6 pessoas têm mais riqueza do que todo o restante reunido. Será que é a religião que pode conter isso? Será que é o bom senso? Eu não sei. Eu não sei. Mas essa pessoa, se essas 6 pessoas, elas tiverem dentro de si algo que aponte para elas, né, que é possível mudar um pouco essa condição, beneficiando os outros, né? Não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Para o budismo, nós temos que passar por uma transformação de consciência. Para o catolicismo, a gente tem que ter uma metanoia. Não é uma conversão de converter o outro, mas é a nossa conversão. É a nossa metanoia. Porque tem algo dentro de nós que ele está antes da formação dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Quando eu estou sintonizado com isso, eu faço bem, não faço mal, eu faço bem a todos os seres. Quando eu estou sintonizado com essa realidade interior, eu percebo na realidade exterior a mesma realidade. Isso que está antes do pensamento, da palavra e da ação. E da inação, da não ação também. Por que existe o ser ao invés do nada? Quem sou eu? O que é a morte? O que é o nascimento? Essas são questões preponderantes. Eu lido com a questão da terminalidade da vida. E eu sei que é possível uma pessoa, momentos antes da morte, ressignificar a sua vida, uma pessoa que está pedindo para morrer, e ela, ressignificando a vida, torna-se grato pela vida, por tudo o que aconteceu, não com exceções, mas até pelas aprendizagens que ela teve na vida, levando o tombo para aprender a andar. Nós somos humanos, aprendemos errando. Aprendemos errando. Eu quero ler um pequeno texto. A liberdade religiosa é conectada a todos os direitos individuais, de consciência, de escolha, de reunião, e negar a liberdade religiosa a qualquer pessoa é negar a humanidade dessa pessoa. Então, por exemplo, se nós temos a ciência, nós temos um âmbito da ciência, e a ciência conhece o seu próprio âmbito. Ela conhece, ela sabe colocar, equacionar tudo o que acontece a partir do momento seguinte ao Big Bang. Mas quem penetra antes do Big Bang, eu chamo de fé, que é o âmbito religioso, que é isso que está antes do tempo, do nascimento e da morte, faz parte do eterno, do atemporal, do não tempo. E eu atendo, sim, muitas pessoas que não são só pacientes terminais. Eu gostaria de ler uma outra coisa, mas eu não vou encontrar. Porque vocês, ou a maioria de nós, conhecemos de cor. A definição da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para a saúde não é um estado onde não haja doença, mas é um estado de bem-estar. Eu pergunto para vocês, nós sabemos que existem pessoas que estão sofrendo muito.
E nós temos o dever de fazer isso. Nós temos o dever não só de ensinar a pescar, mas quando é retirada a vara de pescar, de proporcionar o peixe novamente para essa pessoa. Nós temos que cuidar dessas pessoas, das necessidades do ser humano. Um ser humano que não está contemplado nas suas necessidades, como que a gente pode fazer um discurso religioso ou orar junto com ele? Se falta teto, se falta alimento, se falta um nome, se falta um empoderamento para essa pessoa ser de fato um ser humano. E nós não somos humanos pela nossa genética humana. Nós nos tornamos humanos a partir de quando nós recebemos linguagem, porque é a linguagem que vai proporcionar pensamento, que vai proporcionar fé, entendimento, compreensão, fazer o que é o bem, o que é o mal. Sem memória, sem linguagem, não tem memória. A história de Mowgli, né? O menino lobo criado lá com os lobos. Ele vai se tornar humano quando ele encontra a aldeia, quando a aldeia o encontra, né? Então eu volto. O que é esse bem-estar? Ele pode estar aqui em cada um de nós. Agora, nesse momento. Nós não precisamos esperar passar a pandemia. Se eu estou usando máscara, se eu tenho bom senso, se eu estou dentro da minha casa, é a mesma coisa que eu estar vacinado. Para que eu preciso esperar a vacina? E eu quero tocar num ponto que eu acho que é muito importante, mas eu não quero entrar nisso dentro de um ponto de vista político. Eu quero entrar nisso dentro de um ponto de vista, não sei, filosófico. Nós estamos vivendo momentos nos quais o discurso, nos quais a oratória está completamente separada da ação. Nós vemos pessoas dizendo, prometendo coisas e se desmentindo no dia seguinte, sem um comprometimento com relação à palavra. Sem um discurso político vazio, que não levam a gente para nada. E a gente está numa questão filosófica de extremismos. E esse extremismo é o grande colaborador da falta de fraternidade e de diálogo. E se a gente vai para o centro disso, a gente está, sabe aonde? No medíocre. E a gente não pode estar no centro medíocre, a gente tem que estar no centro elevado. Sheikh cita, né, que Jesus estaria utilizando, né, as redes sociais, né? Ele subiu no alto da montanha, o sermão da montanha, para que a sua voz, o seu discurso se difundisse para aquela assembleia daquela época. E ele fez um milagre da multiplicação dos pães. O que será que é isso? Ontem eu estava respondendo para uma aluna do EAD, lá que a gente tem os cursos lá de meditação, de filosofia, de zen budismo, né? E ela falava assim, o que é isso que os monges fazem, né? De esmolar, né? O que é essa mendicância? Eu falei, todos nós somos esmoladores. E no final da resposta que eu dei para ela, eu falei assim, qual de nós é capaz de fabricar um grão de arroz? Quem é que é capaz de fabricar um prato de comida? Eu digo a base mesmo, fabricar um grão de arroz. É muito fácil fazer uma fertilização in vitro com um espermatozoide e um óvulo. Eu quero que a pessoa crie um espermatozoide e um óvulo e de lá saia a vida. Essa paz está acessível para cada um de nós agora.
Se a verdade não tivesse presente, nós nunca teríamos acesso a ela. Um caminho é a gente buscar ela no nosso interior, mas quando a gente encontra essa verdade no nosso interior, nós imediatamente enxergamos ela fora de nós também, no ambiente externo. Porque essa transcendência precisa ser trazida para a imanência. Porque a imanência é o que todos nós somos. Ou seja, tudo que existe é a transcendência. Um discípulo ele vai até o mestre e pergunta: mestre, o que é Buda? E o mestre responde para ele com outra pergunta: aonde não está Buda? O discípulo pergunta: onde está Buda? E ele responde: aonde não está Buda? Não é isso que todas as religiões que eu conheço dizem? A onipresença? Mas será que nós vemos a onipresença também na pessoa que fecha o microfone? Que incomoda? Esse é o diálogo. Como que nós, num colegiado, como é que nós podemos enaltecer e voltar e fazer funcionar a democracia, essa fraternidade democrática? Algo que coíba a possibilidade de que aconteça novamente isso que está acontecendo conosco hoje. Eu não sei. Mas eu agradeço a minha vida, eu aprecio a minha vida, e nós somos menos do que um grão de pó. Mas quando nós amamos esse grão de pó, quando nós amamos uma pessoa, ele se torna mais importante do que todo o universo. Nós precisamos voltar a aprender a fazer isso. Muito agradecido. Muito bem, muito obrigado, monge Ryozan. Temos diversas perguntas. Eu gostaria, talvez não é possível responder tudo, mas tentar resumir e colocar uma pergunta bem aberta para cada um dos senhores. Seria uma maneira de responder e também já de colocar em forma de conclusão. Todos nós, todos vocês acentuaram, de um lado, a crise dos valores, as dificuldades face à pandemia, de um outro lado, todos nós ouvimos, e o monge Ryozan foi o último a nos lembrar, a necessidade de voltar para aquilo que nos faz como humano, a verdadeira humanidade. Nós nos humanizamos à medida que nós caminhamos, na medida que nós conhecemos melhor o humano. E, contrariamente às quedas, às ações desumanas, parece que nós retrocedemos no nosso processo de humanização. Ligada à humanização, à desumanização, a pergunta que aparece, eu diria, em vários dos nossos internautas, que eu saúdo aqui, nós temos nossos amigos, irmãos e irmãs de Salvador, de Aracaju, associados de Sion, professores, professoras dos colégios de Sion, alunos e professores do Centro Cristão de Estudos Judaicos, amigos de Argentina, de outros lugares. O que eu queria levantar para os senhores, se pudessem responder para nós, como, de um lado, face à pandemia, a mortes, a tantas, digamos, atitudes e práticas desumanas, como compreender que nós, no mundo religioso, e somos aqui todos religiosos esta noite, lutando e trabalhando para o diálogo interreligioso, no respeito da diferença, da fraternidade, como explicar esta subida, este aumento da intolerância, do extremismo, de um discurso que, ao invés de humanizar, desumaniza. No lugar de valorizar a pessoa humana, parece que quer tirar a pessoa humana do centro da vida. Eu deixo isso como questão e talvez agora vamos começar. O último a falar pode ser o primeiro a responder, também em forma de agradecimento. Vamos no sentido contrário, começando pelo monge Ryozan, e vamos terminar
com a paciência do nosso arcebispo Dom Zanoni. Por favor, monge Ryozan. O budismo talvez seja conhecido como uma tradição religiosa do despertar e também do sofrimento, né? Então, se há sofrimento, há uma causa. Se você tira essa causa, esse sofrimento termina. Se você tira essa causa do sofrimento, você está no reino de Deus. Você está em Nirvana. E há uma proposta de um caminho para isso, em 8 aspectos. Agora, esse sofrimento, ele pode surgir a partir da sua atitude. Por exemplo, se eu ajo dentro da sociedade sem ética, sem um padrão moral, sem um padrão legal, eu vou sofrer muito perante todos. Eu vou ser preso, vou perder minha liberdade, até. Então, eu posso ser uma causa do meu próprio sofrimento. Se eu tenho uma vida ética, uma vida regrada, se eu viso, né, o bem, não só o meu, mas do meu entorno, isso vai facilitar muito a minha vida, vai lubrificar a minha vida, as engrenagens da minha vida. Mas o que acontece é que eu não mando nas minhas circunstâncias. As circunstâncias acontecem. Eu posso pegar uma rodovia, dirigir o meu carro na mão correta, na velocidade correta, obedecendo a legislação. E num cruzamento, alguém passa um cruzamento vermelho e causa um acidente, no qual eu posso até perder a minha própria vida. Como que eu posso entender isso? Será que a minha fé ela vai até esse ponto de eu confio que esse poder maior, que é tudo, desfaça essa injustiça? Posso. Mas mesmo sem depender de uma questão de fé, se há uma colisão no trânsito e eu estou fazendo tudo da forma correta, poxa vida, eu tenho direito a ressarcimento. Então, o que eu quero dizer é, a vida traz para a gente esses portais que a gente ultrapassa e nos quais a gente amadurece. Eles são absolutamente necessários. Se a gente tivesse que jogar fora, se a gente pudesse esquecer ou retirar todos os sofrimentos da nossa vida, a gente teria que jogar fora também a sabedoria que eles trouxeram. Não é porque eu fiz algo errado. A criança não fez nada de errado quando ela está aprendendo a andar e cai. A gente tem que ter uma visão maior, superior disso tudo. E, às vezes, a gente mesmo que causa o nosso próprio sofrimento, poxa vida. E a gente amadurece para não causar o próprio sofrimento. É isso. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. E assim eu me despeço. Muito obrigado. Amém, muito obrigado. É uma honra ouvi-los participar. Agora com a palavra o Sheikh Jihad Hassan. Estou vendo que alguns dos nossos internautas já estão deixando a sala. Ainda tem um outro compromisso, uma outra live à noite. Por favor, então, em forma de conclusão, vamos ouvir as palavras finais do Sheikh Jihad Hassan. Obrigado novamente. É bom ouvir a todos, aprender bastante. De fato, a única forma da gente corrigir, de ajudar, nos ajudar primeiro e ajudar os demais, a nossa sociedade, o nosso grupo,
a melhorar, crise de valores se resolve com valores, resgatando valores, aplicando valores. Deus diz no Alcorão Sagrado, Deus não muda o que há num povo, num grupo, até que cada indivíduo desse grupo mude o que há no seu interior. Como é que a gente muda? A gente muda com conscientização. Se nós quisermos mudar a intolerância, levar as pessoas, nos levar também, porque nós, em alguns momentos, temos intolerâncias também. Se a gente quiser ir da intolerância para a tolerância, do distúrbio para a harmonia, da instabilidade para a estabilidade, é necessário nós nos conscientizarmos, aprendermos qual que é o caminho, quais os passos necessários para que a gente possa chegar ao objetivo desejado. Porque muitas pessoas têm intenção de chegar ao resultado, mas pegam caminhos tortuosos, pegam caminhos errados e não chegam até o resultado desejado. Então, é muito importante ter a intenção e o caminho correto, os dois juntos. Isso necessita de conscientização. Quando temos conscientização, acaba a intolerância, acaba o desrespeito ao outro, a crença do outro, e entendemos que nós temos o direito de discordar um do outro, o direito natural de qualquer um, discordar do outro. O que não é direito de ninguém é desrespeitar o outro, de cometer injustiça contra o outro. Se nós conseguimos entender e passar essa mensagem adiante, nós começamos um caminho, um grande passo para o caminho do resgate dos valores. A Deus, que nós possamos ser essas pessoas, essas células saudáveis, que se multiplicam, multiplicadores, para que sejamos bons benfeitores na nossa sociedade, na nossa família, principalmente para nós mesmos, inicialmente. Muito obrigado por essa oportunidade e que Deus guie, ilumine a todos. Assalamu alaikum. Paz de Deus esteja com todos. Salam, obrigado. Reta intenção, prática, são respostas à intolerância. Agora, o nosso Rabino Gershom continua conosco. Baruchim Abaim, Baruchim Anim, Saim, bem-vindo e bem-vindos aqueles que continuam conosco. O Rabino Gershom continua. Toda Rabá. Por favor, novamente, com o senhor a palavra. Muito bem, eu gostaria de resgatar umas palavras do Rabino Abraham Yoshua Heschel, quando ele disse: o único permanente é a mudança. Nós vivemos em um tempo de mudanças que nos tirou da zona de conforto. E acho que nós temos que aprender a viver e a recriar a nossa vida, e também recriar os nossos trabalhos, recriar os nossos espaços, recriar a nossa convivência. Nós temos que agradecer por aquilo que temos e apreciar ainda mais de poder ter um teto, um prato de comida, algo tão simples, mas que hoje falta, que é o ar, poder respirar, poder ter saúde. Acho que vivemos num mundo muito materialista que nos afastou dos verdadeiros valores. E hoje, esse mundo da pandemia nos fez abrir novamente os olhos e descobrir quem nós somos, qual é o nosso potencial, qual é a nossa verdadeira força para segurar as nossas famílias, os nossos amigos, e para poder dar conforto e consolo para aqueles que estão doentes e para aqueles que perderam um ser querido. Dentro de toda situação de crise, sempre surgem as intolerâncias. Tem muitos que aproveitam este momento para divulgar os seus ódios, seus rancores, que são focados para minorias, mas que tem a ver com canalizar toda essa fúria interna por não poder fazer o que eles desejam. Então, sempre tentam achar um bode expiatório. O grande problema, e isso aqui a gente já aprendeu com a história, mas deve
recordar e estudar a história para que não se repita é que não podemos ficar indiferentes. Quando a gente fica indiferente e acha que não é conosco, acontecem as barbaridades. A pandemia é conosco, o ódio que surge nas redes sociais é conosco, a falta de vacinas é conosco, a falta de leitos nos hospitais é conosco. Sim, a gente gosta de comemorar e a gente, em algum momento foi dito isso ali, sim, somos um país do terceiro mundo que temos estádios de futebol do primeiro mundo, mas não temos hospitais. Então, agora que necessitamos, percebemos que não temos hospitais. Mas quando se falava isso aí, que para que tanto estádio de futebol, agora estamos perdendo a possibilidade de curar os nossos cidadãos e os estádios de futebol estão vazios e seguirão vazios e perderão torcedores porque priorizamos o espetáculo, o divertimento, a saúde. Então aí voltamos a falar daquilo que falou o Sheikh muito bem. Sim? Estamos com uma crise de valores gigante. E eu disse na minha primeira fala que o problema do Covid no Brasil não é apenas um problema sanitário, é um problema de educação. E uma das coisas que nós percebemos é que está faltando muita educação. Tendo educação, nós poderemos superar não só o Covid, poderemos superar também a intolerância, poderemos superar a pobreza. Tendo educação, poderemos também ser muito mais sensíveis com os nossos próximos e, por acima de tudo, também perceber que fazemos parte de uma mesma sociedade, que temos os mesmos direitos, mas que também cabe a nós as mesmas responsabilidades. Muito obrigado e tomara que logo este encontro virtual se torne presencial. Se cuidem e cuidem também a vossa saúde. Muito obrigado, Toda Rabá, Rabino Gershom, Kol Tuv. Agora com a palavra o nosso Dom Zanoni, que iniciou abrindo a noite. Como tem uma expressão francesa que diz assim, boucler la boucle, terminar, por assim dizer, eu faço uma parafrase, com chave de ouros. Então, com o senhor Dom Zanoni, a palavra de encerramento, de conclusão destas 4 conferências que acabamos de ouvir. Pois é, alegria, que momento de paz. Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos, né? Fazendo nossa essa sabedoria presente nas religiões, na nossa tradição bíblica. De fato, nós estamos nesse tempo de mudança, como tanto se referiu aqui, trouxe presente esta crise, mas também esse momento de oportunidade. Temos consciência que alguns ainda que não entendem, que perseguem, até criticam os religiosos, o Papa, a Igreja, a CNBB, os pastores, os rabinos, quando percebem que a causa humana, a vida das pessoas, a realidade concreta dos povos, fazem parte intrínseca da nossa fé. A luta pela justiça, a construção da paz. Muitos ainda não compreenderam no mundo pré-moderno. Eu creio que esse momento, e a Igreja Católica, nesse diálogo ecumênico, nesse diálogo interreligioso, é chamada a dar uma resposta adequada. E isso passa necessariamente pelo compromisso com a vida, pela compreensão diferente de Deus, reinterpretar o significado salvífico do Cristo. Compreender que a salvação cristã passa necessariamente pelo serviço aos outros. Eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estava preso, me visitaste, era estrangeiro e me acolheste. O que vocês fizerem a um desses meus irmãos e irmãs, é a mim que está fazendo. Eu creio que essa palavra de Jesus bate bem forte, não só para os católicos, os evangélicos, mas para todos. Que nós nos empenhemos seriamente para que a pessoa humana
seja resgatada na sua dignidade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Amém. Muito obrigado, Dom Zanoni. O Severino Leite nos lembra que nesse momento que nós terminamos esta live, nós temos mais de 2.841 vítimas de Covid das últimas 24 horas. Então, pensamos neles e em todas as vítimas. Para mim, foi uma honra ser moderador desta noite, partilhar, ouvir dos senhores estas conferências. E agora eu devolvo a palavra à irmã Cristiane, que, em nome de Sion, nos reuniu para que pudéssemos partilhar, experimentar um pouco mais da fraternidade, do diálogo interreligioso entre nós. Muito obrigado. Por favor, irmã Cristiane. Estava chamando novamente de volta a irmã Cristiane, ela deve estar acompanhando, porque ela está na organização da noite. É que eu estava com o microfone desligado. Eu agradeço a presença de todos aqueles que atenderam ao nosso convite. Agradeço aos conferencistas que contribuíram bastante com a nossa reflexão e o tema que foi abordado, aproximando com a nossa realidade, a qual nós vivemos, um momento de tensão e, ao mesmo tempo, de crise, e peçamos mesmo ao Senhor que Ele cuide de nós, cuide da sua humanidade ferida, desumanizada, que todas as vozes que gritam hoje, pedindo socorro, pedindo salvação, sejam ouvidas por todas as instituições competentes do nosso país, que podem dar uma resposta efetiva para que a cura venha a todos, sem distinção. Agradeço ao Dom Zanoni por sua rica contribuição, ao Rabino Gershon, que com suas características judaicas nos trouxe um pensamento que completa os demais pensamentos, as demais reflexões. Todos aqui estamos juntos para somar, não para dividir, para criar pontes, não criar muros, porque as pontes nos aproximam uns dos outros. Agradeço também ao monge Ryozan, que com o seu espírito de pacífico, com a oração, a prece, nos ampliou essa compreensão também pela ciência. Eu agradeço de modo geral a todos vocês que nos prestigiaram essa noite com aquilo que vocês trazem como dom de Deus, o saber, o conhecimento, a sensibilidade e a abertura ao diferente. Agradeço também ao padre Donizete, que aceitou ser moderador desta live, que, de modo geral, o Senhor abençoe a cada um de nós, a todos nós, as suas famílias, e que Ele nos abençoe com a saúde. Amém? Obrigada, boa noite a todos e até a próxima.